Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, amigo ouvinte, amiga e ouvinte. Esse é mais um episódio do podcast Reclameria, seu podcast semanal de reclamação comigo, Bruno Santos, seu apresentador. E hoje estou aqui para reclamar dos internautas. Sim, antes de eu começar a reclamação em si, eu quero dar um pouco como a gente poderia dizer, eu quero introduzir por que a minha reclamação em cima dos internautas. Primeiro porque o internauta é um ser humano horroroso. A pessoa que usa internet, ela é uma pessoa desprovida de bom senso e de senso de coletividade, né? A pessoa, ela chega no momento em que ela acha que ela tem a realidade, a verdade para todos os problemas do mundo e só o que ela fala tá certo e todo mundo tá falando besteira. E aí que entra o meu problema. E para poder dar mais um pouco de substância nessa reclamação, alguns de vocês que provavelmente me seguem no Twitter devem saber que ultimamente eu simplesmente fechei as replies dos meus tweets, com raríssimas exceções. Eu sempre posto algo e coloco que só pode me responder quem foi marcado na conversa. E normalmente eu não marco ninguém, porque eu tô lá falando sozinho, falando as minhas besteiras. Eu gosto muito de interagir na internet. Sempre fui uma pessoa que interagi bastante na internet. Eu uso muitas redes sociais, principalmente o Twitter. Só que de um tempo pra cá tava ficando insuportável usar a internet pelo simples motivo de que as pessoas elas têm que responder tudo e tudo tem que ser um tratado, tudo tem que ser uma coisa muito séria. Nada mais na internet é brincadeira, nada mais é levado como brincadeira, tudo é uma coisa muito séria. Tudo bem, a gente está passando por um momento como sociedade, como cidadãos, a gente está passando por um momento horrível. E, obviamente, é difícil de você conseguir esquecer dessas coisas assim a troco de nada, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que tentar buscar escapes, ou tem que tentar, pelo menos, respeitar quando os outros estão buscando esses escapes. Por que eu falo isso? Uma situação que está acontecendo muito é que tudo na internet hoje em dia ou é briga, ou é polêmica, ou é alguma coisa sempre em relação a algum tipo de ativismo e tal. Eu já fiz um episódio reclamando de ativistas, mas não é exatamente isso que eu quero falar agora. Eu sou uma pessoa que eu sou muito... Eu gosto de brincar muito na internet, eu gosto de fazer piadas, eu gosto de deixar as coisas um pouco mais leves, que para falar de política, para falar de coisas sérias, já tem um monte de outras pessoas fazendo isso. Eu não preciso ser mais uma pessoa que finge que tem conhecimento de tudo, que tem opinião para tudo, que vai saber falar de tudo de todas as formas. Então, eu prefiro fazer uma coisa mais leve, eu prefiro brincar, eu prefiro zoar na internet e tal. Então, todo ou quase todo comentário que eu faço na internet, principalmente no Twitter, ele é algum tipo de brincadeira. E as pessoas parecem que elas não entendem isso. Porque qualquer coisa que se fala, sempre vem alguém para te responder dizendo não, você não está entendendo, não é bem assim as coisas funcionam. E às vezes eu só fiz uma piada. Eu vou dar um exemplo agora, eu nem queria dar exemplo real, porque pode ser que as pessoas ouçam esse podcast e fiquem sentidas, fiquem chateadas e tal, mas eu não achei nenhum outro exemplo que eu pudesse criar aqui na minha cabeça, então eu vou usar um exemplo real mesmo. Então se você foi uma das pessoas que comentou, fica tranquilo, não tenho nada contra vocês são pessoas maravilhosas, mas assim, para um pouquinho para pensar antes de responder algum tweet, alguma coisa que você viu. A NASA lançou mais uma sonda, ou um drone, ou um cacete qualquer desses, para Marte, chama Perseverança, e aí o bonequinho foi lá e as pessoas, obviamente, as pessoas vão acompanhar, vão ver e tal, então tava todo mundo comentando, e eu fiz o seguinte comentário, que assim, na minha cabeça pelo menos, claramente era uma piada, porque, cara, eu não sou tão burro a esse ponto. E eu comentei o seguinte, eu falei, o ser humano ele já destruiu a Terra de todas as formas. Não, foi assim, eu falei, quando eu vejo um lance desse, uma sonda ser mandada para Marte e tal, para outro planeta, eu fico, para mim, na minha cabeça, eu ainda botei isso, falei, na minha cabeça, é como se o ser humano tivesse pensado assim, eu já destruí tudo que eu tinha para destruir no mundo, agora vamos procurar outros planetas que a gente possa destruir também. Assim, cara, eu posso até ter cara de burro, mas eu não sou burro dessa forma. E aí as pessoas já vieram comentar que, mas não é para isso que eles estão mandando coisa. Cara, eu sei
que não é para isso. Eu não sou um imbecil completo. Eu sei que não é para isso. Eu sei que são para pesquisas e um monte de coisa. Eu estava fazendo um comentário jocoso. Eu estava fazendo uma brincadeira em cima da situação. E como essa, tem várias outras. Que eu vejo uma situação, uma brigaiada, as pessoas estão coisa, e eu vou lá e faço uma piada em cima daquilo. Normalmente as pessoas vêm responder como se eu tivesse falado sério, e que não, Bruno, você está falando besteira, etc e tal. E assim, eu cansei e eu simplesmente parei de receber respostas. Eu fechei tudo e problemas, pessoas. É chato? É. Eu mesmo era uma pessoa que quando o Twitter começou com esse negócio de permitir que você bloqueasse respostas, eu mesmo fui uma das pessoas que achei meio escroto. Mas agora eu uso, porque eu tenho um motivo para isso. Então até você ver um motivo, até você ver a situação que você se vê meio que obrigado a usar aquela ferramenta, você vê que ela realmente, de alguma forma, ela tem uma certa utilidade. E aí eu faço isso, eu faço uso da ferramenta porque ela está lá para ser usada e eu resolvi usá-la. E aí, além disso, além dessa situação das pessoas vierem te responder as coisas como se você estivesse falando tudo sério, nada pode ser uma brincadeira e tal, tem as pessoas também que elas gostam de dar muita opinião que não foi pedida. E de vez em quando, literalmente, essa opinião não foi pedida. Eu normalmente, no Twitter, principalmente, eu gosto de fazer, de vez em quando, algumas enquetes, algumas pesquisas, algumas perguntas, porque eu gosto de ali fazer uma interação com o pessoal e tal, não sei o que lá. E de vez em quando, alguma dessas perguntas, elas são específicas para um grupo de pessoas. Ou eu quero saber só de mulheres, ou eu quero saber só de homens, ou eu quero saber só de gays, e eu faço essas perguntas e tal. E eu gosto, como eu vejo que as pessoas elas têm um impulso dentro delas que não deixa elas ficarem quietas, e elas são obrigadas a fazer comentários, mesmo que não são pedidos para elas, eu gosto de deixar muito bem claro nas perguntas a quem eu estou perguntando e que eu só quero respostas dessas pessoas. E aí uma vez eu fiz uma pergunta que era só para mulheres. Eu falei assim, cara, mulheres, por favor, eu quero saber isso, era até sobre negócio de roupa. Falei, mulheres, o que vocês acham desse tipo de roupa usada por homens? E aí eu botei, homens, não me importo com a opinião de vocês, não quero resposta de homens, só quero resposta de mulheres. E lancei o tweet, e tome homem respondendo, tome homem respondendo, tome homem respondendo, tome homem respondendo. E assim, cara, nesse caso específico, é impressionante como o homem não consegue ficar sem dar opinião. Se os caras têm um comichão dentro do rabo, que se ele não der opinião, provavelmente ele vai explodir por dentro. E, cara, é impressionante isso. Você coloca lá claramente, eu não me importo com a sua opinião, eu não quero ouvir a sua opinião. A pessoa vem e dá a opinião dela. Eu sei que você não queria de homem, tá? Então não fala! Então não dá o caralho da opinião se eu não pedir. Fica na tua, cara. Pô, tem um monte de opinião pra você dar. Não precisa vir nessa aqui. Então uma coisa que é uma coisa em cima da outra que veio me deixando puto, que eu falei, cara, não dá mais pra interagir, eu vou ter que parar, porque o internauta é uma desgraça. E por último, o último ponto que eu queria reclamar aqui em relação aos internautas, que é uma coisa que também me perturba muito, e eu já devo ter falado isso em algum outro episódio, não lembro exatamente qual ou quando, que são as pessoas que elas vestem as carapuças a troco de nada. Você fala, porra, tem uns caras aí muito feio, né? Aí vem um monte de gente falar, desculpa aí que eu sou feio e tal, não sei o que. Cara, porra, guarda isso pra você, tá ligado? Eu não comentei perguntando nada. E isso é uma das opções, assim, fala um monte de coisa, você fala e normalmente é coisa ruim. Ninguém pega indireta boa. Se você manda uma indireta ruim, vem todo mundo vestir a carapuça, vem todo mundo ficar puto contigo, que você falou isso, aquilo, outro. Outro dia eu comentei negócio sobre viagem, dizendo que a pessoa viaja e a vida dela toda passa a viver em volta daquela viagem. Aí já vem gente dizendo que eu tava falando mal da viagem dos outros, que não era para as pessoas viajarem e tal. Cara, tipo assim, e depois eu que sou burro, tá ligado? As pessoas não conseguem interpretar, não conseguem pensar um pouquinho, já vem querer te atacar e tal. Então assim, eu cansei. Esse podcast é só pra dizer isso. Na verdade eu não tô nem reclamando, eu tô só dizendo que eu tô cansado. Eu sou uma pessoa que gosta de interagir, gosto muito de interagir, mas assim, não tá sendo possível.
infelizmente não está sendo possível. Tô mesmo, assim, eu só não abandonei rede social porque eu tenho muito vício nessas merdas. Então eu só tô falando sozinho agora, é isso que eu tô fazendo em rede social. E aí eu queria aproveitar para dizer que este podcast, novamente ele vai entrar num hiato, porque eu não tenho muita coisa assim para reclamar nesse momento. A ideia não é acabar com ele, eu quero voltar em algum momento, eu vou ficar aguardando aí situações, dicas, se vocês tiverem para dar, para fazer novas reclamações. Minha ideia não é parar com ele, mas por enquanto ele vai dar uma pausazinha. Então vocês têm 50 e tantos episódios aí para ouvirem, fiquem à vontade, vão ouvindo de novo os que vocês mais gostaram e tal. Mas assim, por enquanto eu vou dar essa pausa, mas eu volto em breve. Fiquem tranquilos que eu volto. Deixo aí com vocês todas as minhas redes sociais, vocês podem continuar me seguindo. Vocês não vão poder muito responder os meus tweets, mas vocês vão poder ler. E se quiser falar comigo, manda uma DM. Se você tiver meu WhatsApp, manda uma mensagem, a gente conversa, não tem problema nenhum. @obrunos, tanto no Twitter quanto no Instagram, vão lá curtir minhas fotos no Instagram, apareçam, sejam presentes lá. podcastreclameria@gmail.com, você também pode mandar uma mensagem para mim à vontade. Eu vou ficando por aqui, mas eu tenho também outros lugares que você pode me encontrar enquanto o Reclameria tá parado. Eu tenho uma newsletter que eu vou deixar o link aí embaixo. Se vocês quiserem assinar, semanalmente eu mando essa newsletter com uma curiosidade, um textinho, alguma coisa, um contozinho, alguma coisa, e fazendo jabá dos meus projetos, onde eu tô, as coisas que eu tô fazendo. Então você pode continuar me acompanhando assinando essa newsletter. Você vai sempre receber um e-mail aí. Normalmente eu mando às quartas ou quintas-feiras, depende do que acontece durante a semana. Eu também tô lá no Visitantes Esporte Clube, que é o meu podcast junto com o Arthur, podcast semanal também, a gente tá toda semana lá, a gente tem trazido convidados muito especiais, assim, os episódios eles estão muito legais, eu aconselho muito que vocês vão lá, se você gosta de esportes em geral, a gente fala de qualquer tipo de esporte, então se você gostar de esporte, vai lá, ouve nosso podcast, muito, 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 muito legal mesmo. É o @visitantesec no Twitter e @podcastvisitantes no Instagram. Também tem um e-mail dele que você pode mandar mensagem, pode mandar tudo, que é o podcast.visitantes@gmail.com. Então apareça lá, eu tô por aí, eu tô na área, fiquem tranquilos, eu não vou desaparecer. Então se vocês quiserem saber de mim, assina minha newsletter ou ouça o Visitantes também, que a minha voz ela não vai sumir, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.